noite a todos. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui novamente na casa de vocês, né? E eu trago para vocês uma reflexão diferente daquilo que a gente costuma realmente pensar. E começamos fazendo uma afirmação: nós somos o que nós pensamos. Exatamente assim. Nós podemos nos policiar nas nossas atitudes, nós podemos dizer aos outros que fazemos assim, que pensamos dessa forma, mas na realidade, a nossa essência é aquilo que nós pensamos. Tá? Sorte nossa que não são todos que sabem o que a gente pensa. Tá? Então a gente tem uma chance, pelo menos, de um maior convívio e de tentar ir consertando. Então, primeiro, para respaldar essa afirmação que nós fazemos agora, nós trazemos alguns esclarecimentos, inicialmente do Allan Kardec, que ele diz o seguinte: pode-se, pois, dizer com verdade que há ondas nos fluidos e radiações de pensamento que se cruzam, que se confundem, sem se confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras. Obrigado, Rosa, ficou mais fácil. O que se quer dizer com isso? Vocês já notaram, quando vocês pegam um lago, e a água está toda, até um espelho, não tem nada. Se a gente joga uma pedrinha, ele abre vários arcos. Né? Quando a gente joga uma outra, vocês já notaram que uma não passa por cima da outra? Que elas não invadem, né? E ele vai abrindo aquele círculo. As mesmas coisas são quando nós trabalhamos o pensamento. Né? Independente de todos nós estarmos aqui agora pensando, eles não se confundem. E eles mantêm a sua unidade, a sua individualidade. Tá? Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho, ou então, como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí o corpo e, de certo modo, fotografando-se. Aqueles iniciantes na doutrina espírita, mesmo assim, já devem ter escutado que nós temos dentro de uma formação básica o nosso espírito, o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Tá? O que eles nos dizem é que todas as imagens que nós criamos através do nosso pensamento, isso se grava no nosso perispírito. Isso depois nós vamos trazer isso de uma forma mais explícita. Então, isso o Allan Kardec, nas obras póstumas, na primeira parte, aí tem fotografia e telegrafia do pensamento. Ele ainda nos diz que, desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Tá? Isso está lá na Gênese, e nós também vamos tratar isso aí. Quando a gente achou que aquela parte era ruim, essa aqui ficou pior ainda. Tá? Mas nós vamos ver como é que a gente consegue resolver isso aqui. E, por fim, o André Luiz nos dá: a força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiados. O que ele diz com isso? Todos nós pensamos. Então, todos nós projetamos os nossos pensamentos. Então, a nossa responsabilidade não é simplesmente com o que nós pensamos sobre nós, mas a nossa responsabilidade é a consequência, o reflexo do nosso pensamento também em razão dos terceiros. É a propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que exercitam através de acuradas meditações. Então, muita gente fala a respeito, que isso aí é médium. Médium todos nós somos. Alguns com alguma demonstração mais forte, mas todos nós temos. E a partir do momento que se estuda, que se compreende como funciona, e depois se começa os trabalhos de meditação, enfim, todos aqueles trabalhos que tem lá, depois dos estudos sistematizados, onde é que nós vamos lá para o mediúnico 1 e 2, todas as pessoas vão conseguir realmente desenvolver uma capacidade mediúnica e dar utilidade para essa bênção em prol daqueles que precisam. No fundo, é a energia plástica da mente
que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal, em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza desse universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. Está aqui o André Luiz na Libertação, capítulo 11. Então, a primeira parte da reflexão é nós trazemos justamente isso. Aonde isso está dentro da nossa doutrina? Né? Qual é o nosso amparo doutrinário para essa afirmação? Que nós somos aquilo que pensamos. Bom, seguindo. As criações fluídicas nascem do pensamento, entendido como força criadora de nossa própria alma. E isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através deles, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Significa também dizer que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Olha o que é a responsabilidade disso. A partir do momento em que nós temos alguma impressão, e essa impressão, nós projetamos ela através do nosso pensamento, nós trabalhamos aqui a nossa influência no bem ou no mal, porque aquilo que pensamos, seja de bem ou seja de mal, ele tem consequências. Tem consequências para nós e principalmente tem consequência para terceiros. Logo que eu comecei a estudar alguma coisa sobre espiritualidade, não espiritismo. Eu não me esqueço do nome do livro, eu não me esqueci o nome do autor, que era Os Guerreiros de Shambhala. E eu achei maravilhoso. Quando eu comecei a ler aquele negócio, a primeira coisa que dizia, aquilo que se pensa não é pecado. Então vocês podem pensar à vontade, desde que vocês não pratiquem, está tudo certo. Ainda bem que eu não acreditei logo naquilo, fui depois de estudar a doutrina espírita, senão, olha, quanta confusão eu já tinha arrumado para mim em função disso. Né? Porque a responsabilidade daquilo que nós pensamos, né, ele tem um efeito realmente muito grande, compara com todos. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados, que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos de interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O que ele quer dizer com isso? O autor aqui ele faz assim ele dá um certo rebuscado, eu tento ser muito fiel a ele, e aí depois então, nós vamos conversando. O que ele quer nos dizer é o seguinte, que dentro das nossas limitações, que estamos ainda dentro do início de um aprendizado em direção a uma elevação moral satisfatória, que nos leve em algum momento à perfeição, né? Que dentro dessas nossas limitações é que nós materializamos o nosso pensamento, através do que ele chama da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva do conhecimento permitido. Tem muitas coisas que nós sequer se damos conta que está errado. Nós, geralmente, quando pedimos perdão por aqueles equívocos que cometemos, nós temos que ter a consciência que, além daqueles que nós sabemos, tem outros tantos que nós sequer nos damos conta que está errado. Ou quantas vezes as pessoas afirmam algum posicionamento e os outros, mas ele está totalmente errado, mas ele acredita que está certo. Tá? Entra dentro daqui. Tá. E como é que isso aqui funciona? Nossa existência espiritual. Olha só que interessante. Nós podemos dizer que nós vemos daqui. Tá? Como nós não temos uma unidade de tempo adequada, tá? Hoje, nós podemos dizer o seguinte, que nós viemos o início lá do infinito. Tá? E o nosso destino, tá, é lá no infinito atingirmos a perfeição. Tá? E aonde nós estamos? Agora, como está mais no final do ano, e nós temos todo aquele sentimento fraterno e tal, nós tomamos a liberdade de deslocar um pouquinho mais para cá o nosso estágio atual. Né? Então, daqui nós viemos, para cá nós vamos, aqui nós estamos. Tá? Então, a nossa linha de pensamento está dentro desse pedacinho, dessa linha toda. Tá? E aí, o que tem de errado com isso? Absolutamente nada. O errado está se nós não nos comprometermos a melhorarmos, a nos instruirmos, né? A sermos mais fraternos, sermos mais caridosos, né?
vivemos com mais amor, mas essa é a nossa limitação, é o nosso possível nessa encarnação. Para vocês terem uma ideia disso, nós estamos aqui. Nosso aqui, ó, mundo de expiações. Aqui, provas e expiações. Tá? Nós vamos para cá, estamos indo, tá? Para um mundo de regeneração. Mas olha só, aqui, ó, nós temos o tempo gasto no processo evolutivo, com uma outra linha que é o nível de compreensão da realidade. Olha quanto tempo nós precisamos aqui, ó, para conseguir ter o mínimo de compreensão daquilo que nós temos que fazer. E assim vai. Olha, quando chega num grau de evolução, olha só, quanto é o rendimento de compreensão, por quanto tempo pequeno ele precisa para chegar a esse estágio. Então, nós hoje precisamos de muito tempo para melhorar. Tá? Então, isso faz parte de nós. Tá? E nós não temos que nos rebelar com isso. Nós temos é que ter a consciência disso e, a partir daí, então, tentarmos melhorar. E isso, nós vamos ver agora como é que nós operamos isso para chegarmos ao melhor resultado. O coração, ele é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Coração e cérebro. Tá? O que nós não podemos esquecer aqui? Força do pensamento. O pensamento é tudo. É tudo. Quando a quem ainda não participa desses de grupos de estudo, que tem estudado a doutrina com uma maior profundidade, nós temos vários fenômenos que se estuda, e alguns nós já compreendemos dentro de um certo grau, né? A exemplo da magnetização, por exemplo, tá? Que ela ocorre justamente através da força-pensamento. Tá? Porque todo o processo de magnetização é através da força-pensamento. Quer dizer, então, o pensamento hoje é a energia, é o motor de transformação da parte espiritual para a parte física. Tá? E isso é muito importante. Quando se faz uma análise mais profunda, existem alguns autores, a exemplo do Pietro Baldi, que é um espírita, um certo ponto contestado por algumas afirmações que ele faz, que ele diz que toda a evolução, né, do todo, não humana, do universo, está sempre focada entre o espírito, pensamento, que é a energia, e a matéria. Né? E isso segue, então, um círculo que vai fazendo com que as coisas vão evoluindo, onde é que se traz, então, o nosso processo reencarnatório. Então, é importantíssimo a força do pensamento. Nós temos uma responsabilidade absurda com aquilo que nós pensamos. Isso é tal igual quando nós falamos sobre a reciclagem, ele diz, o que agora a minha latinha de Coca-Cola vai poluir o mundo, a sacolinha de supermercado que eu uso, que eu vou no supermercado uma vez por semana, é uma sacolinha, por que eu não posso botar fora? O que é isso nesse baita planeta que vai acontecer? Absolutamente nada. Não vai acontecer nada. A sua latinha e a sua sacolinha não vai poluir o planeta. O grande problema é que todas as outras pessoas que moram no planeta também têm esse direito de fazer então. E aí sim, aí nós vamos poluir e muito o nosso planeta. O pensamento de uma só pessoa, seja para o bem ou seja para o mal, só influenciaria para ela própria, não para o grupo. Mas quando todo o grupo pensa, aí isso se torna devastador, se for para o mal. Né? E multiplicador, se for para o bem. Mantemos assim permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciado, pois ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Nós vamos então criar a consciência de que o fato de nós estarmos pensando o tempo todo, tá? Nós estamos influenciando o tempo todo as outras pessoas. O que te difere o homem dos outros animais? Todo mundo diz a inteligência e tal. Não, não é isso. O que difere o homem dos outros mamíferos, assim,
tá? É o pensamento contínuo. O homem é a única criatura do planeta que desde o primeiro segundo que nasce até o último segundo do desencarne, ele está a pensar. Ele não tem um momento na sua existência que ele deixe de pensar. Tá? Já os outros 5 mamíferos mais inteligentes que se tem notícia, tá? O golfinho, o macaco, o cachorro, o cavalo e o elefante. São diferenciados dos outros pela inteligência? Sim, mas não tem o pensamento contínuo. Essa é a grande diferença, tá? E é o que faz essa evolução se tornar quase que exponencial em relação aos demais. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. O que ele está dizendo? Ninguém evita ser influenciado e ninguém deixa de influenciar as outras pessoas. É o tempo todo. Nós queremos crer agora que nós estamos todos focados para o mesmo tipo de pensamento. Obviamente que nós todos, assim, focados em determinado tema e nos mantendo harmonizados, nós vamos ter uma influência muito maior de que um trabalhador só da casa, por exemplo, meditando. Não é verdade? E assim é que acontece. Tá? As pessoas falam, agora que nós estamos chegando justamente no final de ano, a gente comenta, nossa, tem pessoas que ficam tão tristes, mas nós todos ficamos tão sensíveis, são aquelas mensagens bonitas, quando vê a gente está se abraçando, a gente está chorando. O que é isso? Uma boa parte disso é que nós estamos todos pensando mais ou menos nas mesmas coisas, naquele balanço do ano, né? Daquelas pessoas queridas que muitas vezes se foram, daquelas outras que estão distantes por uma questão geográfica, que não vai se ver, as lembranças da família, as lembranças do Natal de quando éramos crianças, enfim, são lembranças boas que vão nos trazendo e nos fazem o que, geralmente, nessa época agora, nos deixam mais sensíveis. O que é isso? É só nós que nos influenciamos com isso? Não, nós todos influenciamos a todos dentro disso. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Quando a gente não acredita, é incrível como algumas pessoas ainda acham que são diferentes das outras ou que não são, que não fazem parte de determinado mundo. Né? Talvez por aquele carro tão bonito e longe, onde é que todas as pessoas passam óleo e não conseguem vê-los porque eles estão ali escondidos. Né? Enfim, nos seus escritórios fechados, e a gente acha que isso tem alguma diferença. Vocês já se deram conta que agora, nesses minutos que nós estamos aqui reunidos, todos nós já respiramos, já aspiramos o gás carbônico que os outros exalaram aqui enquanto estão aqui, e vocês continuam fazendo, nós continuamos fazendo isso tudo? Nós estamos trocando isso. Em algum momento, ao passar perto de vocês, eu peguei o mesmo oxigênio que eu preciso para viver, eu peguei aquele que já estava no pulmão de vocês, e eu continuo vivo por isso, porque se não tiver isso, eu morro. Então, olha só como existe, como nós estamos totalmente ligados, nós não temos como. A palavra irmão é muito pouco, porque a gente não se dá conta disso. Nós julgamos muitas vezes as pessoas pelo cabelo, pela cor da pele, pela roupa que usa, e nós dividimos o mesmo ar, e ele fala, e o outro, pronto, misturou tudo. E ele está com medo que o cara pegue o casaco dele, que pegue o telefone, e misturou tudo. A parte mais íntima dessa pessoa já se fez uma troca. Até uma coisa meio gozada esse negócio, né? Essa troca de fluido, assim, gente que a gente não conhece, né? Mas é isso. Então, quando a gente começa a se dar conta desse tipo de coisa, nós vemos que nós somos todos iguais, que nós estamos aqui, mudam uma coisa ou outra. E aí, aí as nossas esperanças e aquilo que nós pensamos reflete neles. E se nós não educarmos eles a pensarem dessa forma, de uma forma adequada, tá? Só vai atrasar eles e a nós mesmos, nós pela responsabilidade e eles pela falta de compreensão. Então, nós somos o que pensamos. Por elas estacionamos sob a fascinação
dos elementos que provisoriamente nos escravizam e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e o congresso. Eu adoro trazer isso assim, porque todas as pessoas acham que eu sou inteligente. Não, isso aqui é copiado, tá, pessoal? Não fui eu que escrevi, tá? Mas o que ele diz com isso? A fascinação. A fascinação nos empodera dentro de um patamar que nós achamos que estamos, né? E faz com que a gente não se dê conta, muitas vezes, do próprio ridículo que nós nos expomos aos outros, tentando sustentar um patamar, um pedestal, que ninguém nos colocou. Nós é que achamos que nos adonamos dele, né? Então, o pensamento e a forma de como nós pensamos, através da fascinação, nos escraviza e nos mantém anos e anos estacionados, sem evoluirmos, achando e sofrendo por aquilo que não somos. Tá? E isso, quando nós estudamos a arrogância, quando nós estudamos a depressão, quando nós estudamos o suicídio, nós encontramos a fascinação lá, nos trazendo. Tá? Porém, eles também trazem a purificação, nos leva à purificação e ao progresso. Depende da qualidade daquilo que nós pensamos. Como é que funciona isso? Nós temos, então, sensações positivas, sensações negativas, obviamente de formas antagônicas, e a partir do momento que uma se sobressai à outra, ele dá o sentido, então, do pensamento que nós temos, que é projetado para o grupo, que também está pensando, que também está projetando aquilo que está lá dentro do seu interior, do seu verdadeiro eu. Tá? Isso nós estamos projetando. Então, cuidado, porque nós não temos segredo, nós passamos o tempo todo contando para os outros o que nós somos. O tempo todo nós contamos para os outros o que nós somos. A única parte boa é que os outros não escutam isso. Tá? Por quê? Porque nós, enquanto encarnados, não temos essa percepção do perispírito. Tá? Só por isso. Mas tem uma turma que escuta. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Tá? Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. E aqui começa, nos planos físicos e planos extrafísicos. Importa considerar que, independente do plano de vida do qual nos situamos, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Olha só que interessante isso. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Isso quer dizer que é aquela vida onde nós atribuímos as nossas necessidades. Tá? Ou melhor, os nossos desejos, perdão, e não as nossas necessidades. Um dos grandes motivadores da infelicidade é que nós trazemos para nós o desejo, tá? Confundindo ele com a necessidade. E aí, então, em um determinado momento, alguém nos diz o seguinte: eu queria muito ser feliz, mas o que te falta? Me falta muito um carro zero para ser feliz. Me falta muito uma casa na praia para ser feliz. Me falta muito a namorada, aquela que eu gostaria de ter, que não me dá bola, que olhasse para mim, e assim vai. Né? E isso é o desejo, não é a necessidade. Tá? Um pensamento superior fortemente pensado pode, pois, conforme a sua força e a sua elevação, olha aqui, ó, carro zero não entra aqui, tá? E a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira porque lhes chega. Do mesmo modo que muitas vezes aquele que emite não faz ideia de efeitos produzidos pela sua emissão. O que ele quer dizer com isso? Que nós, quando estamos realmente focados e desejando alguma coisa que seja importante, que tenha com força e com elevação, aqui nós estamos trabalhando dentro da elevação moral, nós realmente conseguimos sim influenciar muito nesse sentido.
não só a nós, como a nossa motivação, como também a terceiros que sequer fazem ideia de que nós estamos fazendo isso. Quantas vezes os senhores aqui, assistindo algum outro palestrante ou dentro dos grupos de estudo, estudaram que a oração é uma forma de caridade? Nós não fazemos aqui as irradiações? O que nós estamos fazendo com as irradiações? O que são essas irradiações? Força do pensamento. Pensando em quem? Em prol daqueles que precisam. E aqueles que precisam sabem que nós estamos fazendo irradiação? Na grande maioria não. Porque a maioria das vezes são outras pessoas que querem os bem, que são parentes, o que tem é que pedem então aqui que se faça esse trabalho para eles. Muitas vezes eles sequer sabem que estão sendo beneficiados pela força do pensamento de outras pessoas, que eles estão totalmente comprometidos em ajudá-los, mesmo sem os conhecer, querendo só o bem. É este um jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras. Juntai-lhe a das inteligências dos desencarnados e imaginai, se o conseguirdes, o poder incalculável dessa força composta de tantas forças reunidas. Ele nos traz, o autor, essa reflexão. Se isso é importante, né, junta-se todas essas inteligências dos desencarnados e imaginai, então, o que acontece. E aí é que vem a parte interessante. Ó. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona, o homem ficaria assombrado. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. O que ele nos diz desse imenso, como é que ele fala aqui? O homem ficaria assombrado. Assombrado com o quê? Com essa força composta de tantas forças reunidas. Imaginem o seguinte, se vocês hoje, tá, pegassem um explosivo qualquer e colocassem numa rua aqui, numa calçada, e vocês fossem embora. Andassem 4, 5 quadras sem olhar para trás, né? E aí daqui a pouco vocês apertavam, sem ver absolutamente nada, se vinha alguém ou não ali perto. Sabe? Quantas pessoas que poderiam estar feridas com isso? Tá? Nós fazemos ideias de quantas? Não. A gente sequer estava olhando. A gente sabe que potencialmente nós poderíamos ter ferido muitas pessoas. Tá? Mas com sorte talvez nenhuma estivesse passando por ali. Tá? Assim acontece, tá? Com as consequências dos nossos pensamentos. Para o bom e para o mal. E volto a dizer, não é o pensamento de um, mas é o pensamento de muitos. Tá? Nós não temos dúvidas, voltando ao assunto das irradiações, do poder terapêutico das irradiações. Geralmente, as mesas de radiação têm o quê? De 6 a 10, 12 pessoas, mais ou menos. Aqui na casa deve ser alguma coisa mais ou menos semelhante. De 6, né, na mesa. Né? Agora imagine nós todos aqui, em condições de irradiar também. Quão mais abrangente, né, a gente não conseguiria de fazer. Tá? Então, aí começa aquele complicador. Nós até agora falamos da influência do pensamento de encarnado para encarnado. Tá? E o que nós havíamos afirmado para vocês? Todos nós contamos como somos. Ainda bem que nós não escutamos o que os outros falam. Nós não, mas eles sim. E aí nós entramos num outro processo. A linguagem da alma. Tá? Aqueles espíritos na erraticidade, e entenda o seguinte, quando nós falamos em erraticidade, são todos aqueles espíritos desencarnados. Quando nós tratamos alma, são os espíritos encarnados. Aqueles na erraticidade, eles conseguem nos perceber o perispírito. Eles não precisam escutar o ruim, dizer que é assim ou que é assado. Basta eles olharem para o ruim e eles estão vendo tudo, porque isso tudo está tatuado no nosso perispírito. E aí o que acontece? Não tem mentira. Eles têm a percepção exata de quem é quem. Né? E isso cria uma outra
uma outra situação, porque aí nós estamos multiplicando vezes, 9, né, desencarnado para cada encarnado, e por aí, né, 7, 9, é uma coisa assim, é um monte de gente, né? Então, aquele problema que nós teríamos com não sei quantos bilhões de pessoas encarnadas aqui, nós multiplicamos mais por 7 ou por 9, e mais esse povo todo, e que consegue se aperceber de que nós somos, né, moralmente. Então, ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. A força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiado. Ele volta a repetir as palavras do Allan Kardec. Todos nós temos esse dom e todos nós, por conseguinte, temos essa responsabilidade. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. Tá? Aquelas chagas. Para quem assistiu o filme ou leu o livro do Nosso Lar, do André Luiz, talvez se recorde quando ele estava naquela casa já de amparo, casa de amparo não que era o Nosso Lar, mas no hospital em que ele estava, aonde viram várias ulcerações dele através do excesso. O que é aquilo? Ele tinha aquela ulceração? Não, aquilo estava no corpo físico, mas o que estava ali? Gravado no perispírito. Todos os atos contra a sua própria existência, que quando lá nas regiões umbralinas chamavam ele de suicida. Né? Então, tudo aquilo que pensamos de mal e de bem está gravado em nós. Como se nós tatuássemos tudo aquilo que se passa da nossa vida. Né? É a memória, é a nossa memória. Tá? É assim que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Eu vou até me escorar aqui para perguntar. Né? Se hoje, agora, nesse momento, nos fosse permitido nós nos expormos e que todo o grupo pudesse ver o nosso perispírito, alguém de nós levantaria a mão permitindo essa leitura? Pode ver aqui que não tem segredo. Tudo que está aqui, vocês podem saber. Será que algum de nós teria coragem de se expor dentro dessa forma? Será que alguém de nós não tem nada que hoje já se envergonhe e outras coisas, quando tiver com real consciência que está errado, venha se envergonhar? Será que nenhum de nós não sustentou algumas posições mediante os outros que não eram verdadeiras, né? Ou que não eram legítimas? Todos nós, isso faz parte de nós. É o que nos faz sermos iguais. Então, a partir desse momento, tá, nós temos que ter noção de que isso um dia acontece. Né? E nada melhor do que a gente estar com isso mais ou menos. Como é que a casa arrumada? Quando vai se receber visita, a gente geralmente dá uma arrumadinha na casa, né? É mais ou menos isso que nós temos que levar em conta. Já os olhos corporais veem as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos. Cólera, alegria, tristeza, tem isso. Também não adianta nós subestimarmos muito a nós mesmos, né? A gente até pode dizer algumas coisas para os outros, mas sempre a gente acaba se traindo e se mostra muitas vezes a verdade de como nós somos. Os espíritos manipulam os fluidos por intermédio do pensamento e da vontade, né? O que nós chamamos a vontade de pensamento. Formam aglomerações, conjuntos e diferentes edificações nas localidades onde vivem. É um mundo espiritual. Mesma coisa, lá no filme do André Luiz, mostrando como é que funciona a cidade do Nosso Lar e tantas outras que existem no plano espiritual e tudo. Aí, a magnetização através do pensamento. Mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Tá? É uma grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Quando a gente começa a estudar isso também
um pouco mais de curiosidade. Então nós estamos vendo o seguinte, nós sabemos, a nível química, né, que o átomo, né, lá no seu núcleo lá de nêutrons e prótons e aqueles elétrons, tudo circulando, aqui, quem passou ali na frente da escola ali do Monteiro Lobato tem lá o átomo, né, o símbolo do simol, né, tá ali, é aquilo, o átomo. Tá? Nós sabemos que aquelas bolinhas tudo vão circundando o núcleo, por quê? Por um efeito magnético, assim como acontece da Terra em volta do céu, da Lua, em volta da Terra, e assim vai. Tá? Como é que se muda isso? Magnetização. Se nós estamos dizendo que é o efeito magnético, que é a gravidade que faz isso, a partir do momento que nós temos condições de interferir nessa magnetização, nós estamos alterando o quê? A estrutura molecular. Esses espíritos superiores, eles têm já essa faculdade, esse conhecimento dessa manipulação no plano espiritual. Tá? E isso é o pensamento. O pensamento deles, não o nosso. Nós estamos mais para estragar, eles arrumam. Tá? É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possui a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Aqui ele traz um exemplo. Isso faz com que, quando é permitido, tá, nos dois lados, seja no plano espiritual, seja no plano físico, que as pessoas tenham algum contato com aqueles na erraticidade, né? Então é permitido, ele pode muitas vezes, dentro da elevação moral daquele espírito desencarnado, ele escolher a forma de como ele quer se apresentar. E muitas vezes ele se apresenta com uma aparência anterior. Tá? Mas isso é um exemplo só. Dessa forma, emitindo um pensamento, passamos a refletir os que se lhe assemelham. Pensamento esse que, para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-lo, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que esposam o sentido. É afinidade. Aquelas pessoas que pensam da mesma forma, o que elas fazem quando elas pensam da mesma forma? Elas torcem para o mesmo time de futebol? Elas participam do mesmo partido político? Elas vão estudar na mesma escola? Tudo isso é por afinidade. Tá? É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que nos movimenta o espírito no mundo de formas pensamento, que nos liberam para a nossa evolução ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal. É aqueles que insistem nos erros e assim eles continuam muitas vezes por muito tempo até se darem conta realmente de que isso vai fazer. Pessoal, se vocês me permitem, eu vou apressar um pouquinho. As ações desses espíritos nos atingem, visto que eles não têm qualquer dificuldade em reconhecer o teor dos nossos pensamentos. Nós estamos falando daqueles desencarnados. Então, como é que funciona aqueles processos de obsessão? Eles sabem exatamente aquilo que eles precisam nos influenciar, porque eles estão nos vendo todo. Eles não precisam acreditar, eles não precisam nos analisar. Eles não são psicólogos, eles não precisam, basta eles olharem. Né? E em cima daquelas fraquezas que eles identificam, eles simplesmente potencializam isso. O alcoólico, eles fazem com que o alcoólico sinta muito mais vontade de beber do que ele tem mesmo. E assim tudo vai se tornando muito mais difícil para aqueles que estão num processo de obsessão. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições que prefira viver. Assim aí nós estamos falando então agora de encarnados, que a crueldade é um reflexo do criminoso, a cobiça é um reflexo do usuário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, a irritação é o reflexo do desequilibrado, mas tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo, a mesma coisa. Aquelas coisas boas que nós pensamos, nós acabamos também mostrando. Nós não temos como pensarmos só o bem e demonstrar alguma coisa ruim. Né? Não haveria... Não tem como que isso ocorra. No caso das obsessões, afirma então um terrível obsessor, onde ele diz que quando eles querem retificar, é uma palavra usada bastante na erraticidade, principalmente em processo obsessivo, né, que eles querem retificar o encarnado, ou punir, tá? Eles trabalham o quê? Numa fixação mental daquilo que mais aflige.
àquela pessoa. Tá? Causando o quê? Um delírio psíquico ou uma obsessão, que não é nada mais do que o excesso das suas próprias criações. Aquela pessoa que tem um desequilíbrio na sexualidade, né? As taras, né? Aquele cara que a gente dizia no passado, agora mudou tudo, mas na época atrás a gente dizia, aquele cara é um tarado. Né? Então, o que acontecia? Esse distúrbio que ele tinha, aqui, ele é potencializado para que ele realmente não consiga ter domínio daquele desejo. Tá? Aí, qual é a solução? Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor, a outra sabedoria. Por quê? Porque a gente daqui a pouco vai começar numa neura, a gente vai dizer o seguinte, nós tivemos uma palestra lá, a irmã Dalva, e o cara diz, olha aqui, o que nós pensamos são o que nós somos e a repercussão disso é errado. E aí a gente começa, eu não posso pensar mal, eu não posso pensar mal. Aí vem aquela mulher que a gente não gosta, a vizinha, ele diz, eu não posso pensar mal daquela mulher. E fala, aí não cumprimenta ela, já piorou tudo. Ela diz, ele ainda não gostar de mim, agora é mal educado, você quer me cumprimenta. Né? Então, nós temos que ter um certo cuidado. A gente não vai conseguir mudar o nosso pensamento de uma hora para outra. Mas nós sabemos que o caminho está aqui, amor e sabedoria. De que jeito? Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. É uma coisa natural. E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. A sabedoria é o que se busca aqui dentro da casa, além do conforto, do consolo, o entendimento. Nós não podemos simplesmente acreditar por acreditar. Nós temos que conseguir compreender isso, e isso a gente consegue estudando. Então, através do amor, valorizamos-nos para a vida. Olha só que bonito isso. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Nós não conseguimos melhorar o nosso pensamento sem as duas juntas. Explico. Daí o imperativo de marcharem juntas inteligência e bondade. Bondade que ignora é assim como um poço amigo em plena sombra a descendentar o viajor sem ensinar o caminho. É nós oferecer a água na melhor das boas intenções para quem não está sem sede, para quem não precisa de água, que quer saber só para que lado fica Parobé, para que lado fica Igrejinha. Né? No entanto, só a inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes rumo certo, deixando sucumbir ao tormento da sede. A inteligência vai dizer, Parobé para lá, Igrejinha para cá, tudo. Tá, mas eu estou morrendo de sede. Bom, esse é problema seu, tu queria saber qual é o caminho é para lá e para cá. Então, eles precisam dessas duas coisas para se completarem. O bom, só bom, é um grande desperdício de boa energia. Tá? E o inteligente, só inteligente, é tão frio que não ajuda ninguém, nem mesmo a si próprio. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Não é o palestrante que está dizendo. É o Chico. Tá? Então, ora, a missão da doutrina dos espíritos é precisamente essa, esclarecer, iluminar a mente do homem, de modo que ele descortine com clareza o roteiro que o conduzirá à realização do destino maravilhoso que lhe está reservado. Segunda, a finalidade da doutrina espírita é despertar na humanidade as forças do bem, completar a obra de Jesus, regenerando os homens, ligando o mundo visível e invisível, preparar a terra para o advento da verdadeira fraternidade. Faz-se necessário, portanto, compreender que o verdadeiro espírita, assim definido, é aquele que vivencia o Evangelho, ou que se esforça para tal. E a partir desse momento que nós conseguimos dar início a essa empreitada, nós automaticamente estamos melhorando os nossos pensamentos. E com isso nós estamos materializando o quê? Coisas boas para nós e para os outros. E finalizando, nas palavras de Chico, Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome,
para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria de acordo com a tua lei. E assim agradeço a paciência de todos vocês e peço, do fundo do coração, que pensem bem de mim, porque eu preciso muito que vocês pensem assim. Muito obrigado.